Então o Eduardo Bolsonaro decidiu que vai ficar nos Estados Unidos. Coincidentemente, depois que foi apresentada a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, uma denúncia privada que se chama queixa-crime, o Eduardo Bolsonaro se desesperou porque, dentre outras coisas, a queixa-crime pedia a apreensão do passaporte. Ele partiu para os Estados Unidos, começou a contra-atacar e já deixou bem claro que não volta ao Brasil. Tem uma coisa totalmente incompatível com o licenciamento do Eduardo Bolsonaro como deputado federal. Calma, ele está licenciado e durante esse período ele não recebe o salário dele, mas ele continua deputado federal licenciado. O que significa que ele volta em 4 meses, mas ele não vai voltar. Ele já está pedindo asilo político nos Estados Unidos e também já declarou que pode até nunca mais na vida ver o pai dele. Ele já deixou bem claro que não vai votar. Então tem que ter uma pressão dos deputados para pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro para que ele não continue com a regalia de 4 meses como deputado federal licenciado. Além de tudo isso, tem um ponto que é muito importante nesse momento. O Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil cometendo uma série de crimes. Ele está tentando articular a obstrução de justiça para o processo que o pai dele já foi denunciado e ele foi citado. Então é um claro movimento de obstrução de justiça. E as pessoas às vezes pensam, ele vai receber um asilo político, Trump vai deixar ele ficar nos Estados Unidos. E se o Alexandre de Moraes pedir a extradição do Eduardo Bolsonaro? As coisas são bem diferentes, gente. Para um país negar a extradição, como é o caso do Alan dos Santos, o país precisa dar uma justificativa, porque senão ele está descumprindo um tratado de extradição que existe entre os países. A justificativa mais comum é: o que vocês estão acusando essa pessoa aí no Brasil não é crime aqui nos Estados Unidos. É o caso do Alan dos Santos. Mas serviria para o Eduardo Bolsonaro? Não. O Eduardo Bolsonaro, em 6 meses, ele precisa regularizar a situação dele, senão ele pode ser deportado. Mas, a qualquer momento, quando o nome dele realmente for apresentado nos inquéritos, o Alexandre de Moraes pode pedir a extradição dele. E a coisa fica um pouco mais complicada enquanto ele estiver como deputado federal licenciado. É por isso que ele está segurando esses 4 meses. Se a Câmara aprovasse nesse momento a cassação do Eduardo Bolsonaro, porque ele já falou que não volta, os inquéritos já vão trazer o nome do Eduardo Bolsonaro, as provas que o Eduardo Bolsonaro participou, como disse o Cid, no golpe, no núcleo mais duro do golpe, e no meio de toda essa brincadeira já seria possível pedir a extradição do Eduardo Bolsonaro. Mas é por crime de opinião, como dizem os bolsonaristas? Não. É por ter participado de uma organização criminosa que, além de ter tentado um golpe de Estado, planejava, dentre outras coisas, matar ministros da Suprema Corte, matar o presidente eleito, matar o vice-presidente eleito e assim por diante. Então, o Bolsonaro está no Brasil com a dificuldade de sair por causa do passaporte. O Eduardo Bolsonaro ficou fora do Brasil porque ele sabia que existiria a possibilidade dele perder o passaporte. E ele pode ser extraditado, porque para negar a extradição do Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos vão estar ferindo um tratado internacional importantíssimo. Não há motivos de justificativa para o Eduardo Bolsonaro não ser deportado ou extraditado. Mas eles são amigos do Trump. Desde o início da campanha do Trump, dessa campanha atual, o Eduardo Bolsonaro tem tentado conversar com a equipe do Trump e nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque eles ficaram inimigos dos Estados Unidos no momento em que tentaram apoio da Rússia para o golpe de 2022. Então, não tem proteção do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele está lá como um cidadão comum, que obviamente tem muito dinheiro e por isso consegue justificar 6 meses nos Estados Unidos. Agora, conseguir asilo político nos Estados Unidos tem que ser por um motivo realmente muito especial e isso vai gerar uma crise diplomática entre o Brasil e Estados Unidos sem